Creio que você tenha percebido o valor deste pequeno trecho da carta aos Hebreus, mas tão denso, quando ele nos fala da importância do significado da palavra de Deus para nós, né? Essa palavra que penetra a nossa carne, os nossos ossos, as nossas articulações, que tudo se desnuda diante dessa palavra, porque ela é a palavra que precisa nortear a vida de todos aqueles que querem fazer o caminho da história da salvação. Então, se eu desejo viver esse caminho em Deus, eu tenho que tratar de me encontrar com essa palavra. Gostando ou não, é sempre e a única opção que eu tenho para que Deus possa falar em mim. E a partir da sua palavra, eu me inspirar, me animar a viver esse caminho de fidelidade em Deus. Então essa palavra nos inspira a isso. Por isso que sempre a gente se encontra em torno da palavra na Eucaristia, como a nossa primeira Eucaristia a ser celebrada. Sem essa palavra, nós perdemos também o sentido eucarístico em nós. Nós vamos compreender a grandiosidade do mistério eucarístico à luz dessa palavra. Outro dia uma jovem me questionava, né, com todo respeito, na sua ignorância, não é? Dizendo: padre, eu não creio muito na Bíblia, mas eu gostaria de continuar comungando, eu posso? Né? Exatamente igual a sua cara eu fiquei assim, né? Que sentido tem comungar se eu não creio na palavra de Deus, não é verdade? Então a Bíblia é isso. Ela me dá a plenitude desse conhecimento para que então eu vislumbre a minha vida nessa presença eucarística. Por isso que a primeira leitura nos fala dessa sabedoria. Ela é muito mais do que qualquer riqueza. É a sabedoria do céu que nós pedimos. Este livro da Bíblia é tão belíssimo, tão bonito. Por quê? Porque fala exatamente disso. Ele pede este dom maior. Porque tendo essa sabedoria no coração, ele então vai poder fazer tudo o que ele quiser, em nome de Deus. Não é alguém que vai agir por impulso, não é alguém que vai agir assim pela sua pseudo-sabedoria ou até a sua ignorância. Não é alguém que vai agir pelo achismo, eu acho que é assim, assim assado, não. É o Deus que me inspira a ter certas atitudes, a tomar essa atitude, a ter essa hora o silêncio, a ter nessa hora a paciência. Pronto. Às vezes a gente vê como é difícil no dia a dia a gente ter um pouco de paciência. Como é difícil a gente não julgar o outro. Como é difícil a gente não rotular as pessoas. Às vezes a gente já se acostumou. Então a gente vai rotulando todo mundo. Rotulamos as pessoas que estão perto de nós. Por quê? Porque nós estamos deixando que essa palavra de Deus não age em nós. Porque nós não pedimos o que é essencial para Deus. Sabedoria. Para agir segundo o coração de Deus. Faz o seu teste para você ver se você está sendo um bom cristão de fato. Se você ainda é uma pessoa, né, que amargura julgamentos, preconceitos, impaciências, não é? Ou vai falando à torta direita, ou vai agindo pelo impulso, significa, você mesmo vai dizer: pronto, estou reprovado no quesito discipulado, né? Não sou discípulo de Jesus. E Jesus não quer aparências, né? Jesus quer exatamente esse fundamento, né? Essa identidade primeira. Por isso que você vai compreender esse evangelho, que ele nos traz hoje uma riqueza de entrelinhas nas suas considerações. Já começa quando o cidadão que chega perto de Jesus vai dizer: bom mestre. E Jesus, que é um homem tão bonzinho, vai dizer: por que me chama de bom? Só um é bom, Deus. Olha Jesus agindo e reagindo como se fosse um humano, né? Um de nós. Só Deus é bom, eu sou igual a vocês. O que eu faço, meu Jesus, para eu chegar no céu? A perspectiva da lei mosaica é para todos nós. Quando Moisés recebeu lá do céu, né, essas leis, foi para nortear a vida de todo mundo que desejasse viver um caminho de fidelidade em Deus. Essa palavra aliança ou testamento é a palavra que acompanha a nossa trajetória. Ela não está só na Bíblia, né? Primeiro Testamento, Segundo Testamento, ou a palavra aliança. Essa palavra continua com a gente. Desde o momento em que eu fui batizado, eu estou assumindo uma aliança com Deus. Deus é fiel. Mas eu preciso ver na minha andança, no meu contínuo êxodo, quantas vezes eu tenho sido fiel e quantas vezes eu tenho machucado essa fidelidade da aliança com Deus.
Então Jesus já disse para aquele rapaz: meu filho, vai fazendo a lista dos mandamentos e perceba, você está bom nisso? Olha que bonita a resposta dele: desde a minha juventude eu tenho observado isso. Tem tanta gente, né, igual nós, assim, que não consegue nem resolver 2 mandamentos, ele já conseguiu tudo, né? Honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade, né? Não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, o homem da outra, né? Só aí a gente já perdeu o ponto com Deus. Ele não, ele estava bem. Mas o evangelista coloca um detalhe muito interessante quando diz ali: Jesus olhou para ele com amor. Não olhou para ele com o sentimento: ah, vou pegar você, como a gente gosta de fazer, né? Vou te dar uma situação para você se ferrar, é uma crítica. Não, Jesus olhou com amor, porque Jesus já conhecia o coração daquele rapaz. Jesus sabia o que de fato ele estava tão amarradinho na vidinha dele, que ele não teria condições de abrir mão para poder seguir a Deus. Meu filho, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Pronto. Talvez você diga assim: graças a Deus eu não sou rico, então não vou ter muita coisa para vender e não vou ficar triste com Jesus. Mas aí vem a atualização dessa palavra para nós, minha gente, hoje. Quantas riquezas nós temos nas nossas vidas, e que talvez se Jesus hoje olhasse para você e dissesse: vende essa sua riqueza, dá aos pobres e me siga. Tenho certeza que muitos iriam embora chateados com Jesus. Não, Jesus, sem essa riqueza eu não sei viver. Mas é essa radicalidade que ele está pedindo. Eu só poderei chegar no reino dos céus a partir de atitudes radicais. Dizia domingo passado: gente Maria mole não entra no céu. É a única exigência do reino de Deus. Não é um facilitador da vida de ninguém. Enquanto eu não tomar consciência de que o reino de Deus passa pelo caminho da cruz para se celebrar a glória, eu não vou entender qual é o meu caminho seguindo o discipulado de Jesus Cristo. Então, em muitas entrelinhas, minha gente, você vai perceber quantas vezes nós conseguimos agir exatamente contrários. Nós não conseguimos abrir mão de certos desejos, gostos, caprichos, por causa do reino de Deus. E às vezes são coisas pequenininhas, mas é exatamente essas coisas pequenininhas que nos escravizam. Então é uma reflexão muito séria, que me faz também perguntar isso: meu Jesus, o que eu faço para chegar no reino dos céus? Eu não quero passar essa vida inteira tentando ser um bom cristão. A vida não é mais um ensaio para nós. O palco já está aqui, a peça já está aqui. Não existe interpretação. Existe sim uma realidade de vida, concreta, humana, histórica, e eu estou presente nela. Eu preciso ser o protagonista dela. Ninguém pode fazer aquilo que me cabe. Ninguém pode fazer o meu caminho de santidade por mim. Esse caminho me pertence. Você pode me ajudar com o seu testemunho, com a sua alegria, com a sua fidelidade, com a sua santidade, mas é só isso que você pode fazer. Então me ajude, e vamos nos ajudar para a gente chegar no céu. Mas o meu caminho é meu. Não adianta dizer: reza para mim, padre, para ver se eu fico santo. Trata você de tomar vergonha na cara e endireitar a sua vida. Da minha santidade cuido eu, obrigado. Quanta gente querendo cuidar até da nossa santidade, não sabe nem se cuidar, não é? E atrapalha a sua vida ainda. Mas Deus vai dizer que todo bom caminho a gente vai ter sempre ali os encardidinhos perto da gente. E às vezes o encardido está tão perto da gente que a gente não sabe que o encardido está do nosso lado, vestido com roupinha de cordeiro, né? Então essa radicalidade que ele vai pedir é essa. Ele olhou com amor no coração daquele homem e disse: vende isso aí, abre mão disso aí. Ora, aquele rapaz foi embora chateado, viu que não era possível. Era engraçado isso no tempo de Jesus, e às vezes a gente também tem muitos cristãos que acham que ainda é assim. Acham que as boas atitudes compram Deus. Eu vou ser bonzinho, vou na missa direitinho, fazer tudo bonitinho, para eu poder ir para o céu. Não. Nós não compramos Deus com isso.
Isso aqui, tudo que a gente tem que fazer para tentar a nossa salvação. Mas para a gente chegar no reino do céu não existe compra. Não existe compra e troca, faz que eu te dou, promessa. Tem gente que faz umas promessas doidas, aí vem atrás do padre. Padre, eu fiz uma promessa Nossa Senhora Aparecida, mas é para minha filha entrar de joelho, de ponta cabeça, amarrada, né, assada, no espeto. Coitada da menina. Padre, eu vou ter que entrar lá no espeto. Não, minha filha, promessa da sua mãe, reza para a alma dela, para Deus ter misericórdia dela. Agora você seja feliz. Deus não está fazendo um jogo conosco. As promessas são interessantes da história da igreja, que bom. Agora faça alguma coisa decente. Existem tantas promessas bonitas. Olha, meu Deus, se eu conseguir essa graça, eu vou tentar de tudo para eu ser um pouquinho melhor. Olha que graça. Entrar de joelho não muda ninguém. Muda o coração, por favor. Incline o seu coração, ajoelhe o seu coração e tenha a coragem de ser melhor. Essa é a maior promessa que nós podemos dar a Deus, né? Os discípulos então, que continuaram com Jesus, continuaram com este questionamento daquele homem. Mas Jesus, quem vai chegar no céu então? Portanto, eles tinham o mesmo pensamento daquele homem. Quem vai chegar no céu então? Jesus vai com muita paciência dizer a eles, o caminho é esse, né? O rico não conseguirá entrar no céu da mesma forma que um camelo não passará pelo buraco de uma agulha. Aí vem uma outra novidade para nós. Qual é o conceito de rico e pobre no reino de Deus? É muito simples. Deus tem predileção pelos pobres, não tem predileção pelos ricos. Padre, eu sou milionário, então eu estou no inferno? Não é esse o problema. O problema não é quem é pobre e quem é rico de dinheiro. O rico que toca o coração de Deus é a pessoa que não tem a capacidade de acumular nada para si e que é capaz de tudo dividir, para que a vida sempre passe pelo quesito da justiça. Você deve conhecer um monte de gente que não faz isso. Acumula, 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 rouba, rouba, rouba. Tem muita gente aí nos jornais da nossa sociedade, não é? Fique garantido, essas pessoas, se não se converterem, você não vai ter a surpresa de vê-las no céu. Lá em cima, Brasília é linda, só tem gente santa, diferente da Brasília daqui do Brasil. O Planalto lá de cima é maravilhoso, só dá gente boa, ninguém roubou ninguém, todo mundo é santo. Agora aqui na terra nós estamos infernizados. É esse quesito. O pobre que agrada a Deus é aquele que é capaz de nada ter e de tudo condividir, para que a vida seja respeitada justamente por todos. Então Jesus vai dizer isso. Por isso que um rico não vai entrar no reino dos céus, porque tudo que ele conquistou à base de roubo, à base de tantas outras coisas que não são aquilo que agradam a Deus. Depois então ele vai falar dessa entrega mais radical, a partir do questionamento de Pedro, aquele que deixou pai, mãe, irmão, irmã, por causa do reino de Deus, receberá 100 vezes mais com perseguição, mas terá a vida eterna. Isso é muito simples, essa matemática de Deus é fácil de matar, né? Só na sua pequena família, você, sua mulher, seus 4 filhos, aí tem a sogra, aquela cunhada, só ali às vezes já tem problema, não é verdade? Às vezes é um filho que não deu bem com a outra, às vezes aquela cunhada que chegou fora de ópera, não deu certo com a sogra, e ponto, né? Ora, quem ganhou 100 vezes mais, ganhará 100 vezes mais problemas, né? Portanto, a matemática é fácil, a perseguição é essa. Quanta gente emburrada dentro da sua casa, agora bota isso numa igreja. Quanta gente descontente dentro da sua casa, agora bota isso dentro da igreja. Põe aquela pessoa da sua família que nunca mais sorriu, que é um peso, é uma mala sem alça, dentro da sua casa, bota isso no contexto de uma comunidade. Deve ter milhões. E aí você vai entender o que é caminhar com perseguição, mas o reino de Deus está lá. Então essa condição da radicalidade é isso. O que eu tenho deixado pelo reino de Deus? Existem aqueles que de fato deixaram pai, mãe, irmão, irmã, que se consagraram exclusivamente para o reino. Não é o seu caso, mas você está nesse caso quando Jesus lhe diz: o que você tem renunciado por causa de mim? O que você tem deixado por causa de mim? Quantas vezes esses empecilhos colocam
a minha condição em segundo lugar. Coisas pequenas, minha gente, mas que nos fazem questionar. Se eu quero viver uma radicalidade em Jesus, é a Jesus que eu tenho que viver a minha vida. Tem muita gente desistindo por quaisquer coisas, por quaisquer dificuldades, vão se afastando do seu compromisso com o reino de Deus. Ainda acha que está fazendo certo. Ah, não vou assumir esse compromisso, não vou fazer isso, porque não quero me envolver ali, acolá. Frouxo. Você está renunciando o reino de Deus. Você está colocando as suas vaidades primeiras. Você não entendeu o que é sofrer com perseguição para chegar lá. Você está fugindo das perseguições. Quantas vezes os meus problemas de família me tiram do eixo da igreja. É importante sempre recordar isso. Não é gostoso recordar isso, mas às vezes ajuda a gente a compreender qual é o compromisso que Deus está esperando de mim. Por exemplo, o nosso compromisso de estar na Eucaristia, na missa, no dia do Senhor. Quantas possibilidades nós temos para não estar aqui? É o motivo que você me conta lá atrás na confissão muitas vezes. Ah, seu padre, eu não vi a missa porque eu estava na praia. Ah, que pena que o tubarão não te comeu. Assim você não precisava vir se confessar hoje. Já estaria na eternidade, seja lá qual for. Ah, seu padre, minha filha chegou da Europa, fazia 10 anos que eu não a via, e eu não pude vir à missa. Imagina, desculpa dizer, a sua filha não é maior do que a Eucaristia. Nossa, seu padre, o senhor não tem amor? É por isso que eu estou lhe dizendo isso. A sua filha não vai levar ninguém para o céu, a Eucaristia leva. Quantas vezes nós nos preparamos para coisas, para eventos, para atividades, a gente tem aquela inspiração, aquela vontade, não vê a hora chegar, faz de tudo para ser o melhor, se ajeita, emperequeta todo, é o momento maravilhoso, não vê a hora. E quantas vezes nós não temos inspiração nenhuma para ir ao encontro de uma comunidade, da oração, da Eucaristia, de uma celebração. Vamos de qualquer jeito, vamos em cima da hora, já saímos bravos porque vou perder o meu futebolzinho e achando que isso é a melhor coisa do mundo e vai embora. Está vendo? Dei 3 exemplinhos bobo, mas que nos falam muito. O amor por Deus, pela sua Eucaristia, talvez não seja o maior amor da minha vida. Eu ainda tenho outros amores que me interferem. E aí cada um pode elencar, dentro da própria consciência, esse dom maravilhoso de Deus, a consciência. Quantos motivos nós temos para agir como este homem? Eu vou embora, chateado com Jesus, porque achei que o que eu estava fazendo eu já estava comprando o reino de Deus. Ele vai dizer: não, o reino de Deus não se compra por isso. O que você fez de fazer muito bem os mandamentos da lei de Deus, você não fez mais que a sua obrigação. Eu quero mais, se você quer de fato chegar no reino de Deus. Pergunta para Jesus na sua oração hoje: Jesus, o que eu faço para chegar no reino dos céus? Mas pergunte mesmo, silencie-se um pouco, e eu tenho certeza que Jesus vai lhe dizer o que você precisa vender. Qual é a amarra que está dentro de você, que você precisa dar aos pobres, para você poder seguir Jesus e fazer o reino de Deus acontecer dentro de você. É essa radicalidade que Jesus está querendo de nós. São os novos apóstolos que Ele está olhando nas nossas igrejas e está tentando chamar. Mas tem muita gente distraída, muita gente sem tempo, muita gente querendo fazer as suas coisinhas. Jesus, deixa eu primeiro sepultar meu pai, reformar minha casa, comprar o meu sítio, a não sei o que. E Ele está dizendo: vem, porque o reino de Deus já está indo. E nós precisamos de novos apóstolos que tenham o desejo radical de morrer pela causa do reino de Deus. Mas enquanto eu estiver amarrado nas minhas coisinhas, eu não terei tempo para estar com o Senhor. E aí esse novo apostolado que Ele espera de nós, quem sabe Ele encontra em nosso meio homens e mulheres com esse profundo desejo de radicalizar o testemunho cristão a partir deste chamado. O que eu preciso, Senhor, para chegar hoje no reino dos céus? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.